De volta aqui com o nosso Peladeiros de hoje, dando sequência para falar do Fogão. Aqui, a resenha é forte. Peladeiros. Meu amigo Getúlio Oliveira, conta pra gente o que aconteceu nesse final de semana aí com o Fogão, rapaz. O Fogão tá bem demais, né, Getúlio? Fala sério. Tá bem demais. Muito. Tá me ouvindo bem hoje agora? Tá legal? Agora tá me perfeito. ouvindo? Agora tá bom. Tá bom, né? Então, boa noite aí, Rudy Oliveira. Boa noite, César Mackenzie, né? O Botafogo não foi brilhante, mas o momento na Série B exige vitórias e o time não passa sufoco, né? É o que vale, mas é restante apenas 10 jogos para a Série B acabar, graças a Deus. Ser brilhante em campo, por alguma razão, não conseguia o resultado ou ser competitivo, né? Sem ter um futebol vistoso. Mas o problema é vencer. O Botafogo optou pela segunda opção, não sofreu e conquistou um importante resultado positivo contra o CRB na última sexta-feira, pelo Brasileirão, né? No estádio Newton Santos, onde nós tivemos até um público maior do que no outro jogo, né? Que teve poucos participantes. Eu acho que o Botafogo está bem perto, né, da gente subir para a Série A, né? O Marco Antônio ele comemorou a vitória, importante Botafogo, e que está no caminho certo, logicamente, né? O Botafogo venceu o CRB por 2-0, o Newton Santos pela Série B. A vitória foi muito importante para a equipe que avançou para a segunda colocação da tabela com 51 pontos. Ao todo, o primeiro gol da partida, Marco Antônio comemorou o resultado positivo e a boa atuação do Botafogo. Tá? Então, é o seguinte, a provável escalação para o próximo jogo do Botafogo terá mudanças para enfrentar o Cruzeiro na noite de terça-feira. A tendência pela Série B, segundo o site GE. Vamos ter o Diego Loureiro, Daniel Borges, Carlinhos volta ao time titular. Então, assim fica o Botafogo. Provavelmente a escalação será Diego Loureiro, né, que voltou, que ele tinha pedido para sair, que estava... Primeiro filho dele, né? Foi lá ver o nascimento do filho dele. Então, é o seguinte, Diego Loureiro, Daniel Borges, João Carli, Canu, Carlinhos, Barreto, Ioma, Chay, Varley, Marco Antônio e Rafael Navarro. Eu gostaria muito aí dos craques da bola pudessem opinar sobre o Botafogo atual, sobre como é que vocês acham que o Botafogo pode subir. O Botafogo voltou a ter 82% de chance de subir, apesar que ainda faltam 10 partidas. A gente sabe que o campeonato ele é complicado, né? Não vai ser fácil, eu acho, esse jogo com o Cruzeiro lá, não vai ser fácil, né? Porque o Cruzeiro acho que tem chance ainda, o Rudy Oliveira ou o César Mackenzie? Bom, matemática... Chance de ficar na Série B tem. Na Série B, acho que não cai, tem. não. Tem. Acho que não cai, não. Para subir, não sobe. Eu não acredito. Nem com Viagra. Eu não acredito. Eu não acredito. nem com azulzinho pro Cruzeiro, que é a cor da camisa. Não vai. Nem o azulzinho, nem o verdinho. Tem o verdinho também, né, Jesus? Eu não sei, César Mackenzie. Eu não conheço esse verde. A gente não conhece. Nem o azul. Não conheço. Vamos falar de futebol. Eu estou perguntando aqui aos amigos, o que vocês acham? Vocês acham que agora o Botafogo, a gente pode ter essa confiança realmente que a gente vai subir? Será que nós temos... Outra pergunta que eu faço. Será que nós temos condições de lutar pelo título? Também, lógico. Lógico. O Botafogo está com quantos pontos do Curitiba? 3, não é isso? 3 pontos do Curitiba. E o Vasco pode ajudar, pode se ajudar e ajudar o Botafogo de tabela se ganhar do Curitiba. Sim, perfeitamente. Eu sou vascaíno desde pequenininho. O Vasco pode fazer um strike danado aí e impulsionar o Botafogo para a ponta da tabela, cara. Mas o Botafogo, na minha opinião, para mim já está resolvido o problema no Botafogo pelo seguinte: o Botafogo está jogando com consistência, entendeu? Mesmo no jogo que o Botafogo perdeu, o Botafogo não jogou mal. Por exemplo, o Vasco, no fim de semana, jogou muito mal. Muito mal. Fez 2 ou 3 jogos bons, né? E jogou mal. O Botafogo não. O jogo que perdeu, o Botafogo jogou bem. Então você vê que tem aquela competitividade que você
dá para você ter a confiança e aí é um resultado de campo, não tem jeito, entendeu? Flamengo e Fortaleza no sábado. A gente saiu daqui na sexta-feira achando que o Flamengo ia passar Sim. um sufoco danado. É verdade, foi. Entendeu? Eu também, né? Aí são coisas de futebol, né? É verdade. Eu acredito que o Botafogo suba. O Botafogo joga no Mineirão contra o Cruzeiro, né? Depois ele pega o Brusque e depois volta a jogar fora contra o Goiás. Agora o Brusque perdeu de novo, não foi isso? O Brusque vem caindo de produção, né? O Goiás está ali no meio barro, meio tijolo, está na última posição do G4, o Goiás, com o mesmo número de pontos do CRB. Né? Então, o Botafogo pode realmente, como o Rudy disse, ajudar o Vasco. Agora, o Getúlio, eu, na minha opinião, ser campeão da Série B é o de menos. Não, lógico. Não, tem que começar... O importante é o acesso, né? Está entre os quatro, entendeu? Isso que é importante. Eu acho que aí a gente está quase consumado, né? Se o Botafogo continuar nessa pegada, eu acredito, faltando 10 jogos aí, acredito que o Botafogo possa subir. Bom, segundo os matemáticos, né? 82%, mas isso também a gente não tem que... Cada jogo é um jogo, né? Cada jogo é um jogo. É que o Rudy acabou de falar. Eu travei no Flamengo 1-1, né? Quando eu pisquei o olho para ver, o Flamengo já estava com 3. 3-0. Mas o Flamengo é uma máquina mortífera, né? A gente... Então. E o que vai mudar a história do Botafogo para o ano que vem, financeiramente falando até, é o Botafogo subir, cara. Se vai ser campeão ou não, não sei como é que é a premiação da CBF. E esse projeto também aí, né? O projeto da Sociedade Anônima, se vier realmente ser concretizado. A premiação da Série B, a diferença é de R$ 1,99 para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. O primeiro ganha 2 mariola, um pé de moleque, 2 chicletes. O segundo ganha 1 chiclete só. Tem que subir. Pois é. Pois é. Eu estou rindo à toa, estou satisfeito da vida. Graças a Deus. O óculos está dando sorte. Muito bem, muito bem. Bora falar do Mengão, César Mackenzie. A gente estava falando aqui, inclusive, durante o Botafogo, usando o Flamengo como exemplo, né? Flamengo, sinceramente, não dá para entender, cara. Não dá para entender. Rapaz, eu ia até falar com o Sérgio antes dele sair, se ausentar. Eu não sei se quem está dando mais mole, né, que é o Flamengo, está perdendo a oportunidade de encostar no Atlético Mineiro, ou se o Vasco está perdendo a oportunidade de encostar no G4 da Série B, né? Porque tá brabo, foram pontos perdidos aí que o Flamengo também teve com jogos aí bobeira, né? Logicamente, tem o problema dos desfalques e tudo, mas o jogo que foi feito contra o Fortaleza, não que o Flamengo tenha feito um jogaço, né? Nada disso. Eu sou bem crítico e cobro bastante. Mas o Flamengo ele não fez o bumba meu boi como dos outros jogos. O Flamengo jogou organizado, não teve aquele chutão, aquela bola no alto, chute para lá, chute para cá. Né? O Flamengo botou a bola no chão, tá? Teve aqueles famosos erros de passe do Léo Pereira, passe do Vitinho, os erros, né? Mas você vê a diferença do Felipe Luiz na lateral esquerda. Pois é. Fez toda a diferença na saída de bola. É outra coisa que eu falo. Não dá para ter bumba meu boi, não dá para ter gente que não sabe dar um toque, não sabe tocar na bola. Não tem como. O cara pode nem ser tanto jogar aquilo tudo, mas tem que ter. O Felipe Luiz em campo, César, ele anuncia, como é que eu vou te dizer? Ele controla toda a defesa, todo o sistema defensivo do Flamengo. O Felipe Luiz, quando está em campo, ele organiza todo o sistema defensivo do Flamengo. Organiza. E olha que ele é nem tão rápido assim. É difícil alguém ganhar nas costas dele, receber nas costas dele. É difícil, não deixa esse espaço. A questão toda, por que o Michaelzinho, o nosso raspa-bosta, por que ele vem jogando bem? A partir do momento em que tiraram ele como salvador de correria, o time está perdendo, bota ele para correr. Em vez de fazer isso, ele está assumindo o quê? Uma posição tática dentro do time. Ele passou a fazer... Lembra quando fazia o Berrio?
Ah, Pô, precisava correria, botava o Berrio para fazer correria igual, pô, era uma droga. Quando ele começou a se ajustar taticamente no time, ele sofreu lesões, aí não deu sequência. O Michael é a mesma coisa. Por que ele está jogando melhor? Porque deram uma função tática para ele dentro do time, coisa que não aconteceu com aquele técnico anterior e nem com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus colocava ele também na correria. Lembra daquele Paulinho, ponto esquerda, do gol do Flamengo, também foi campeão até da Copa do Brasil? foi campeão da Copa do Brasil. Brasil. Mas o cara corria, a bola ficava lá atrás. Então, o Paulinho tinha que botar ele correndo de volta do campo antes de entrar em campo, para poder ele entrar mais ou menos no mesmo pique dos outros. Senão ele andava na frente e a bola ficava lá atrás. Ele só correria. Ele partia no pique e a bola ficava, né? A bola ficava. Então, o Michelzinho era assim. A partir do momento que ele cumpre uma função tática importante, que é marcar, para ver que ele vem, ele rouba a bola, sai no daqui a pouco está lá na frente, né? Ele compõe ali a defesa também, ele ajuda na marcação. Bem, aí foi outra coisa. Né? A partir desse momento, bem. Agora sim. Né? E o Miquinho, um Deusinho no Miquinho. Mas voltando aos problemas do Flamengo, por exemplo, as lesões. O GE ele fez um estudo aqui interessante sobre as lesões. Fez uma. O que ele fez? Fez uma pesquisa, fez uma comparação com os demais times da Série A. Né? Por exemplo, como alguns têm jogos a mais, então foi feito o quê? Uma média de baixa de jogadores por lesão por jogo. Então, na frente do Flamengo, o Flamengo está com a média em torno de 0,52%, ou seja, a cada 2 jogos o Flamengo tem uma lesão, tem uma baixa de algum jogador. No mesmo ponto ali, o Palmeiras está com 0,51%, o Fluminense com 0,49% e o Atlético Mineiro 0,48%, que é a média, né, de baixa por cento, não, 0,48% baixas, ou seja, praticamente todos esses 4 que eu citei, a cada 2 jogos é uma baixa. Agora, na frente deles, tem Chapecoense, América Mineiro, São Paulo, Internacional, Grêmio, Corinthians e Sport, com uma média muito maior do que vem Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, que, por coincidência, são os 4 times que estavam disputando tanto quartas e semifinal de Libertadores e de Copa do Brasil. Até pouco tempo eram os times que estavam, tirando o Palmeiras, que foi eliminado cedo da Copa do Brasil, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro eram os 3 clubes que estavam disputando tanto a Libertadores como a Copa do Brasil e também o Brasileiro. E não são os líderes de baixa por lesão. Né? Tem muito mais time aí na frente. Então, isso leva a crer que é normal, tá? Não é uma coisa assim do outro mundo. O pessoal quer mostrar, porque existe realmente o desgaste, mas o Renato Gaúcho, inclusive, na sua entrevista, ele foi muito contundente contra ele não quis falar o nome do Foi o Benê Casagrande, né? O repórter, não sei quem foi. Foi o Benê Casagrande. Em que falou que o fulano estava sendo poupado, tal, quando, na verdade, não era. Então, bem, pelo menos foi o que ele falou na sua entrevista. Então, é isso aí. Ainda em lesões, o Arrascaeta iniciou o tratamento hoje, lesão na coxa. O Vitinho, suspenso, não joga. O próximo jogo é Juventude. É reforço ou desfalque? Eu acho que é reforço. Eu acho que é reforço. O Flamengo joga com o Juventude dia 13, quarta-feira, às 19 horas no Maracanã. Então, o Vitinho, além do Vitinho suspenso, Diego Alves, Diego Ribas, Bruno Henrique e Gustavo Henrique serão reavaliados. Então, continua o problema ainda de lesões por parte do Flamengo. Né? O Bruno Henrique, ele também fez exame e apontou lesão na coxa esquerda, também confirmada, mas o grau um pouquinho mais ameno do que o do Arrascaeta. O Flamengo, antes de começar o jogo da semifinal pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, daí enfrenta o Juventude, dia 13, e depois pega o Cuiabá no fim de semana. O Cuiabá. Ô, César Mackenzie, qual a diferença do Flamengo hoje para o Atlético? 11 pontos. 11 pontos. Está na frente.
Não, o Atlético tem 53, o Flamengo tem 42, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos e ainda tem confronto direto. Campeonato Brasileiro não está definido, tá? Para quem achava que já estava, não está definido. E se o Atlético não botar a barbinha dele de molho, eles vão ver como é que o negócio, quando perde o freio, como é que vem. Enfim. Você acha que o Flamengo vai encostar? Vai dormir garradinho, né? De conchinha, não vai demorar muito, tá? Se a turma lá não pipocar, se a turma não vacilar e partir para dentro, enfim. Mais um intervalo, jogo rápido, daqui a pouquinho a gente fala do Flusão aqui no nosso Peladeiro. Tem seleção? Já falou de seleção? Peladeiros. Na Pop 6h47. E se liga que a Oriente Relojoaria e Chaveiro está atendendo pelo WhatsApp. Anota aí, 998131375. Peça sua chave. Muito bem, de volta aqui para a gente fechar o nosso Peladeiros hoje falando do Fluminense. Pois é, rapaz, o Tricolor das Laranjeiras, rapaz, fez um jogo ruim demais, né? Foi o segundo encontro do Fluminense com a torcida, o segundo jogo já com o público no Fluminense no Maracanã, e o Fluminense buscava contra o Atlético Goianiense se redimir do primeiro jogo que foi contra o Fortaleza, onde o Fluminense tomou a saraivada, né? O empate em 0-0, porém, fez os tricolores mais uma vez deixarem o Maracanã irritados, mais pelo resultado e pelas chances desperdiçadas, já que a situação, principalmente no segundo tempo, foi superior à do jogo anterior. Na sexta-feira, o Fred chegou a gravar um vídeo convocando os torcedores, pedindo, né, que a galera fosse pro jogo, evitar de vaiar. A intenção era criar um clima mais favorável aos atletas após as vaias a Danilo Barcelos e Luca durante a semana. Mesmo vindo de um ídolo, o pedido gerou críticas de alguns torcedores nas redes sociais. E na prática, não adiantou muito não. Até o Fred foi vaiado no jogo, tá? Apesar de um pequeno número, 2.200 torcedores presentes, o Tricolor começou o jogo fazendo muito barulho nas arquibancadas e apoiando o time. Com Danilo Barcelos, porém, não houve trégua. O lateral era vaiado cada vez que encostava na bola e até no anúncio do nome dele no alto-falante do estádio, a galera vaiou. Não teve jeito. Seus ouvidos só ganharam um descanso após sua melhora na segunda etapa. Chegou até a ser aplaudido em um desarme, mas para o fim do jogo. Bom, Mas tem alguém pro lugar dele, Rúgio? Tem alguém pro lugar dele? É o Egídio, né? Nem o próprio Fred escapou. O artilheiro tricolor chegou a ouvir algumas vaias ao ser substituído no segundo tempo, logo abafadas pelo grito "Fred vai te pegar", e o Fred, com toda a sinceridade do mundo, ele não está pegando ninguém, né? O Fred está com 80 anos, já está na hora, é um ex-jogador em atividade, e não faz mal para ninguém. Subóbito, né? O Fred não faz mal para ninguém, pô. Já pega essas babas e fez mais gol do que não sei quem, porra. Só gol do cara, o menino Luiz Henrique lá corre 200 metros no campo, tira o goleiro, rola a bola, ele empurra para dentro. Aí até eu, né, cara? Até eu. A verdade é que só fica na banheira ali esperando. Até o Getúlio, né? Até eu faço. A verdade é que as vaias, elas deveriam ser direcionadas para o jogo de uma forma geral, que foi muito ruim. Próxima chance do Tricolor conseguir fazer bonito diante de seus torcedores é dia 23 de outubro, justamente no clássico contra o Flamengo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Antes, o Fluminense visita o Corinthians, dia 13, e que também conhecida como Depois de Amanhã, e também o Atlético Paranaense, no dia 17, né, que é o jogo do fim de semana. Esse jogo contra o Fluminense do Atlético Paranaense antecede a Copa do Brasil, pode ser que o sintético paranaense aí jogue até meio com um time alternativo, né? Bom, o Fluminense é o nono colocado com 33 pontos e, sinceramente, tem aspiração nenhuma no campeonato, não. Só ficar naquela baba ali para tentar uma vaga na Libertadores, já que de 20 times, acho que 32 ganham vaga na Libertadores nessa edição do Campeonato Brasileiro. Verdade. Enfim. Notícias do Flusão.
Você está curtindo Pela Vírus. Pois é, para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, 6h57, não vai falar da seleção brasileira, rapaz? Também foi outro jogo horrível, ontem o Brasil empatou 0-0. Meu Deus do céu. E a gente não vai ficar falando da seleção, porque o Galvão já chamou o Neymar de idiota ontem, então acho que já estamos de alma lavada. Só para falar que no bolão ninguém acertou o bolão da seleção brasileira. Pois Fortaleza e Flamengo, ninguém acertou. Fluminense, Atlético e Goiás, ninguém acertou. Sampaio Correia e Vasco também ninguém acertou. Né? No placar aí os últimos que acertaram foi o Botafogo e CRB. O jogo Rude e Getúlio acertaram, 2-0. O placar está o seguinte: Rude e eu com 6, Getúlio 5 e o Zubedi com 3 apenas. É o Lanterninha. Tá no certo, né? Flamengo, Botafogo. Não tão diferente da realidade, não. Da realidade, né? O Botafogo joga amanhã, não é isso? O Botafogo joga amanhã, não joga? Joga amanhã. Então, já vamos deixar o nosso pitaco aí, mano. Vamos fazer o bolãozinho aqui. É lá, né? Lá. É contra quem? É contra o Cruzeiro. Botafogo Cruzeiro. Na Independência. Eu acho que o Botafogo vai dar uma chibatada no Pô Fechou. Eu acho. O jogo é aqui. Lá, O jogo é lá? Tá. Se fosse aqui, eu ia botar 4-0. Como é lá, eu vou botar 2-0 Botafogo. Eu vou botar 2-0 Botafogo também. Gente, eu vou só botar 1-0. Só 1-0, tá bom, entendeu? Porque... 1-0 lá tá bom. 1-0 tá ótimo. E pode ser gol até de orelha, tá ótimo. Então tá fechado. O Sérgio não deixou o score dele, né? Pois é. Então nessa ele comeu mosca. Vai ficar para trás. Bom, quarta-feira a gente está de volta aqui com o nosso Peladeiros. Um abraço, César Mackenzie. Um abraço para o Getúlio. Eu falei abraço para o ia tossir, atrapalhei a tosse dele. Um abraço para o César e para o Getúlio. Quarta-feira tem mais Peladeiros. Valeu. Melhoras para você, viu, César? Aquele abraço. Valeu. Até mais. Saúde para a família. Ou quase tudo.